Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Topocast na área. E a frase do dia é: muito de nós não estamos vivendo nossos sonhos porque estamos vivendo os nossos medos. Vai viver o sonho, deixa os medos para trás. E hoje o nosso entrevistado é o Fábio Aguiar dos Santos, nascido em 24 de 11 de 1980. Veio para São Paulo em 2007 através da capoeira. Em 2008, fundou uma associação onde iniciou trabalhos sociais. E em 2016, fundou uma associação onde centraliza em média 200 associações juntas. A ideia seria unir forças em busca de parcerias. Em paralelo, com um sócio, fundou a SR Transportadora. Tudo bom, Fábio? Opa, Lucas, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Bem, graças a Deus. Vou chamar de Jacaré, porque eu conheço você como Jacaré, né? Conta um pouquinho pra nós sobre a sua história, né? Você veio pra São Paulo, você é baiano, né? Isso, Lucas. Na verdade, assim, eu nasci em 80, né? Na Bahia, Vitória da Conquista, na Bahia. Fiquei até 2007. Em 2007, final de 2007, vim para São Paulo sobre um convite, né, da Fundação Casa. Eu sou educador informal, fui educador informal e me considero ainda, né? E fui dar aula na Fundação Casa. De lá que eu comecei meus trabalhos sociais nas periferias. Na Fundação Casa, você dava aula do quê, ô Jacaré? Então, lá a minha função era dar aula de capoeira. Da aula de capoeira. Você começou a jogar capoeira com quantos anos? 12 anos de idade. 12 anos de idade, então já Iniciei jogava? Já. Em 1990 eu iniciei na capoeira, né? Eu era um menino vergonhoso, tinha muita vergonha, né? E a capoeira tirou essa vergonha, né? E eu comecei a me enxergar, né? Fiz parte do movimento negro, fui raça até 2006. E aí, 2007, 2007, na verdade, eu vim para São Paulo e vim fazer meus trabalhos aqui. Mas na Bahia eu já tive meus trabalhos também de capoeira lá. Seus trabalhos de capoeira. Você falou que foi raça até 2006. Até 2006. Raça é o quê? Raça é uma filosofia, cara. É um estilo de vida, né? É rasta ou raça? Rasta. Arrasta. É o rastafaranismo ou rastafarismo. Uhum. Né? É um estilo, um modo de viver, né? É o que é o rastafaranismo. Eu entendi. E aí você veio pra São Paulo, tinha alguém aqui que conseguia te dar um apoio ou você veio com a cara e com a coragem? Eu vim algumas vezes pela capoeira, também sob convites para eventos, né? Para batizados, para palestra. E participei de uns 3 a 4 eventos aqui em São Paulo. E uma dessas vindas, eu vim dar um curso na Fundação Casa de Franco da Rocha. E aí era uma ONG que cuidava dessa parte cultural. Fiquei 15 dias, voltei para Bahia. Passou um tempo, ela me fez um convite via e-mail, perguntando se eu queria ficar trabalhando fixo. E aí eu aceitei, concordei e vim para cá. Mas, na verdade, assim, eu não tinha ninguém aqui, familiar nenhum. Até hoje, 99% da minha família está na Bahia, né? Está na Bahia. Está na Bahia. E como que foi pra você a sua vinda pra São Paulo? Porque é muito diferente, né? São estados totalmente diferentes, né? Culturas diferentes. O que você enxergou com mais dificuldade na sua vinda pra cá? Qual foi a sua passagem mais, vamos dizer assim, mais complicada? Rapaz, pra mim, na época que eu vim, por costumes, lógico, teve um choque imenso. Porque era um outro estilo de vida, né? Você viver na Bahia e viver em São Paulo. É totalmente diferente. Porém, eu tava focado, né? Eu sabia o que eu queria e vim pra São Paulo justamente pra conquistar coisas. E foi isso que eu venho fazendo, né? Então, mas em questão cultural, foi um choque imenso, assim. Um baque muito forte, porque eu estava acostumado de viver uma vida diferente. Uma vida
podemos dizer, mais cultural, né? Com minha cultura negra que a gente diz, né? Era jogar minha capoeira, era fazer meus artesanatos, né? Era dar minhas aulas. E na minha vinda pra cá, os meus princípios aqui em São Paulo foi dar aula, sim. Mas as coisas foram modificando, né? Então fui buscar com novos ideais e transformação. Entendi. Aí você vem pra cá, você começa a dar aula e aí você fica dar aula na Fundação Casa por quanto tempo? Fiquei 5 anos na Fundação Casa. 5 anos. Trabalhei 5 anos na Fundação Casa. Quando eu estava dando aula, eu dava aula para menores infratores. E eu enxerguei que o trabalho tinha que ser feito antes esse menino entrar ali, né? E em 2008 eu formatei uma associação para fazer esse estilo de trabalho fora. Então, assim, a recuperação de identidade própria, autoestima, que era o foco que a gente tinha na época, de trabalhar com meninos que não tinham as oportunidades, e na região da cidade de Tiradentes, e Guaianazes, né? E quando eu me deparei que era possível, eu pedi a minha saída. Mas quando eu saí, eu trouxe minha irmã da Bahia e já encaixei ela para ficar trabalhando lá na Fundação Casa. E a sua irmã também dava aula de capoeira? Isso, a minha irmã até hoje dá aula de capoeira dentro da Fundação Casa. E falando, né, da fundação, né? Qual que eram os maiores desafios lá dentro, né? Eu já fui em fundação, já fui em presídio, né? Fiz trabalho social também. E é totalmente diferente, às vezes, né? De um pro outro, né? Qual que era a sua... Você está lidando com crianças, às vezes crianças desfavorecidas, né? Da sua região, do seu bairro, esquecida e acaba, né? Assim, infelizmente se inclinando pro caminho errado, né? Sim, lá na verdade, assim, antes de fazer esse trabalho, a minha visão era totalmente distorcida. Eu imaginava que eu ia entrar em um local que lá existiria ladrões, né? E na verdade não é isso. Na verdade, quando você vê um ser humano, Sim. quando na verdade, você pega uma arma, não é ele que está produzindo, não somos nós que está produzindo essa arma. Você vê o brasão do exército lá, então não é a gente que está produzindo. Ninguém aqui na periferia é químico. E as drogas é química, né? Você pega, vários tipos de drogas aí, 99%, por exemplo, é químico, né? E o trabalho para ser feito lá foi um trabalho, assim, muito, muito bom, porque você consegue enxergar, através daqueles meninos, uma identidade, né? E eles também enxergam na gente, porque não é pessoas que vêm de cima para baixo, são pessoas que igualam a eles mesmo, né? Mas são meninos de família, né? São pessoas que querem ter uma vida digna, né? Porque a sociedade impõe a isso. Você passa na catraca do metrô, você vê McDonald's, né? Então, menos de R$ 50 você não consegue ir no McDonald's, né? Se você pôr na ponta da caneta, você não consegue, porque você quer comer um lanche, mas tem um refrigerante, tem a batata frita, tem um transporte, então você fala, poxa, e agora? Né? Então, assim, a sociedade nos impõe a isso, né? É um problema social. E você tem que saber trabalhar essa questão, né? Então, foi o meu ponto. Peraí, o outdoor que tá na minha periferia, que tem um tênis lá de R$ 2.000, R$ 3.000, um menino desse não consegue comprar. E ele tem vontades. A gente foi adolescente, a gente sabe que tem vontade de ter um bom tênis, ter uma boa roupa, comer bem, né? E não foge disso, né? Essas vontades desses meninos aí. E eles não têm um emprego. Então, é uma forma que eles encontram de ter isso, né? Não tô querendo justificar isso, mas o adolescente não tem esse... É aquelas coisas, né? Os meios não justificam o fim, né? Exatamente, Né? exatamente. Mas tem um despreparo, né, dos governantes quanto às crianças. Eu também faço alguns serviços sociais e sei o quanto que é difícil, né? Mas existe uma frase na Bíblia que fala, né, que o povo perece e sofre por falta de conhecimento.
quanto menos conhecimento as pessoas têm, mais fácil acaba se tornando de se manipular. E às vezes dentro de uma periferia, realmente isso, né? Você não tem tanto conhecimento. É complicado. Eu comecei a trabalhar com 12, com 14, trabalhei no Jabaquara. Chegava na escola 7 horas da noite já cansado. Então encostava a cabeça, dormia um pouco e não dá, né? São coisas diferentes, né? Então, eu tive a vida muito perturbada, né? Nunca roubei nada de ninguém. Mas eu tive uma vida muito difícil. Meu pai e minha mãe eram separados. Minha mãe era viciada em bebidas. E a gente sofria bastante na rua, porque a gente sempre era, olha o filho da cachaceira, né? Então a gente tinha que buscar a nossa mãe na rua, né? Mas sofrimento me fortaleceu também. Não posso dizer que, assim, me deixou fraco, não. Na época, me deixou fraco, porque a gente sofria. Então, para as minhas tias, por exemplo, elas colocavam que a gente não ia prestar, né? Porque não tinha base. Que era nossa mãe, nosso pai, eram separados, a gente nunca passou fome. Minha mãe tinha que trabalhar em casa de família, meu pai tinha que trabalhar para os outros. Nunca tivemos, toda essa época, nunca tivemos uma casa própria. Só foi ter depois que eu vim para São Paulo que eu conquistei algumas coisas. Entendi. Mas é gostoso também quando as pessoas desacreditam e nós conseguimos dar a volta por cima, né? Isso que é a força nossa, né? A pessoa falar que você não pode e você respirar fundo e falar assim, vou te mostrar. Não que você precisa provar nada para as pessoas, mas você precisa se enxergar por dentro e falar assim, eu consigo. Né? É essa a minha força. Quando a pessoa acha que eu não consigo, que é aí que vem minha força, né? De superação. Exatamente, cara. Eu passei por poucas e boas também. Tinha essa mesma... Esse preconceito, né? Da sociedade, que minha mãe também era solteira, sozinha. Mas é gostoso hoje, né? Hoje as pessoas falam assim, tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. Tem os dois lados da moeda, né? Tem. Então, eu costumo dizer, não julgo, né, ninguém que cometeu algum tipo de erro, porque nós não sabemos o que ele estava passando também, né? Exatamente. E então você tem que ter entender os lados, né? Só por aí você entende que as vidas não são iguais, né? E se fosse também não teria graça, né? Mas algumas pessoas conseguem enxergar do sofrimento uma vitória, né? Do sofrimento uma força. E outras pessoas já não vê isso. Fica frágil e não consegue superar. Eu fui uma pessoa que consegui superar. Eu vi todas as minhas dificuldades e transformei e fui à luta e graças a Deus eu consegui. Certo. E aí, voltando um pouquinho antes, ainda na Bahia, né, você falou que fez uns projetos sociais também lá. O que te impulsionou a fazer projeto social? A questão do que eu vivia, né? Eu realmente era uma época que eu não acreditava em política. E também não é que eu não acreditava, era que eu não entendia o que era política. Então eu achava o seguinte, vou lá, faço meu trabalho com a cara e com a coragem e ponto, porque o governo não vai fazer isso. E como eu tinha uma mão de obra, por que não fazer algo pela aquela galera ali? Então a gente vivia uma troca de informação. Como eu tinha a capoeira, né? Eu aprendi a capoeira desde cedo, né? Então, assim, o meu sonho era se formar e dar aula, ter meus alunos, né? E isso eu fiz. Mas através da capoeira eu consegui. Ela me ensinou muita coisa. Principalmente essa linha social, né? De ajudar, sabe? Então, isso eu fui fazendo. E eu, assim, ó, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e segundo a capoeira, porque eu sabia como que eu era, né? Uma pessoa vergonhosa, uma pessoa que não tinha nada nas mãos, mas eu tinha
aquilo que era a capoeira que eu aprendi e fui passando de pessoas. Graças a Deus eu consegui até formar algumas pessoas como professores de capoeira que hoje dá aula e vive de capoeira, que é o caso da minha irmã, por exemplo, que vive de capoeira na Fundação Casa. Então eu Ela tenho tá na uma... França? então eu vejo que eu consegui, alguma coisa eu consegui. Porque a gente não consegue salvar o mundo, mas a gente tem uma parcela de culpa ali de salvar algo, né? Entendi. E capoeira tem toda uma coisa ancestral, né? Da cultura afro, né? Da cultura negra. Hoje se popularizou muito, hoje todo mundo... Eu vejo bastante vídeo, o pessoal gosta de jogar e já tem... Já não tá muito distinto a cor, né? E nem a classe social. Mas na época que você começou lá atrás, lá, existia esse preconceito que quem jogava capoeira era só mais negro e tudo mais? Ou não? Já não tinha isso na sua região? Não, tinha sim, tinha um preconceito. A gente até nessa época levava um preconceito grande, né? Porque era vagabundo que jogava capoeira, não tinha emprego, né? Não, era malandro que estava jogando capoeira, então existia um preconceito muito forte. E até quando eu vim para São Paulo, na verdade, eu falo que eu trouxe 5 preconceitos. Era negro, pobre, rastafari, capoeirista e da Zona Leste. Que eram os preconceitos que eu tinha, né? Que o pessoal falava bastante. Não esqueço uma vez, já quando eu já tinha minha entidade, minha associação, eu estava firmando um convênio e fui para a Zona Norte e uma pessoa lá falou assim, também do Itaim Paulista, né? E ele não sabia que eu era do Itaim Paulista, para você entender que há um preconceito enorme com relação a onde você mora. E ainda mais nordestino, né? Porque, na verdade, eu falei 5, mas é 6. Né? Capoeirista, rastafari, pobre, né? Nordestino da Zona Leste, eu falei, né? Então é 5 mesmo. Então, Então tinha toda aquela questão de preconceito, de forte. forte, Muito né? forte, muito forte. Tem um relato de um amigo meu que ele tava num banco, na fila, né? Só que ele é bem moreno mesmo. E a gente ligou pra polícia, a polícia foi lá, retirou ele da fila, fez todo o interrogatório, foi humilhante pra ele, né? Brilhante. Na época faz um tempo já, na época eu até falei pra ele, pô, você não processou? Deixa pra lá, já tô acostumado. E aí, às vezes, as pessoas acham que não existe o racismo, né? Mas ele existe ainda, né? Existe. E muitas das vezes é camuflado, né? Você não vê. E para entender também é preciso estudar um pouco da história negra, né? Porque muitas das vezes passa despercebido muitas coisas que acontecem com a gente, até o modo de se falar, as palavras, você vê um preconceito. Mas isso para você entender é igual eu tô te falando, é preciso estudar, porque senão passa despercebido mesmo. Por exemplo, tenho um colega que na época fazia muita brincadeira de negros. Né? Sabe aquelas brincadeirinhas, negro correndo, branco correndo é atleta, né? Negro correndo é bandido. Exatamente, entendeu? Então, todo mundo ria e eu ria junto porque eu não entendia nada daquilo, sabe? Aí depois você passa a entender que, pô, peraí, não é bem assim. Dá um estralo, calma aí. Aí eu bloqueio, né? Como eu bloqueio hoje na minha vida pessoas que não faz parte do meu quadro de amizades, de força, né? Então, eu passei a enxergar isso e falei, não, pô, peraí. Eu sou um pouco estourado também, não sei se eu levaria um caso desse pra justiça, porque eu já sou estourado, né, nessas questões aí. Eu não vou deixar isso acontecer. Pode acontecer, mas eu não sei se eu levaria calado, não. Entendi. E aí você falou que trabalhou 5 anos na Fundação Casa, né? Ministrando a roda de capoeira, dando aula ali pra criançada. E depois disso, o que você vai fazer, né? E por que você sai também da entidade, né? Da Fundação Casa? Claro, você deixa sua irmã,
Mas porque você sentiu que você teria que sair, tava idealizando uma outra coisa? Conta um pouquinho mais pra nós. Quando eu fiz a associação, eu percebi que ela precisava de mim fora, precisava de uma atenção. E aí eu comecei a fazer os trabalhos em paralelo, tanto na Fundação Casa quanto na associação. Eu comecei a fazer a parceria com a própria Fundação Casa. O menino que saía dali, eu acabava, se ele fosse da Zona Leste, eu acabava fazendo um trabalho com ele fora. Então eu dava aula para ele, eu acompanhava ele com a família. Eu procurava emprego para ele, tentava ajudar com os amigos que eu tinha para ver se conseguia algum emprego para ele. Eu via se ele tinha documento e tirava os documentos para ele. Não falo eu ia lá, mas eu fazia com que ele buscasse isso, né? Criar uma autoestima nisso aí. Mas na condição de conselheiro, de padrinho, né? De Exatamente. incentivador, né? Isso. E chegou um tempo que eu falei assim, poxa, peraí, eu tô fazendo com que ele estuda, tô fazendo com que ele busca trabalho, emprego, tô fazendo com que ele tire seus documentos. Isso é política, Sim. né? O que eu posso fazer o caminho é esse, vamos ver se dá certo, vamos pra cima. Mas assim, você tem que buscar os órgãos públicos, e isso é política. Foi onde que eu percebi que o que eu estava fazendo precisaria de uma força política. Aí, em 2012, eu vim trabalhar política, sem saber o que era política. E uma pessoa me disse o seguinte, falou, olha só, nós vivemos política. Você precisa entender política. E foi onde que eu fui trabalhar com uma pessoa em 2012, fui buscando, fui estudando um pouco mais de política. E aí eu falei assim, tá na hora de eu sair da Fundação Casa e dar mais uma atenção na minha associação. Foi onde que eu saí da Fundação Casa e fui fazer os meus trabalhos sociais. Em especial na cidade de Tiradentes, que era o meu foco. Né? Onde que estava uma grande parte daqueles adolescentes que iam para a Fundação Casa. A Zona Leste, ela é basicamente vamos dizer assim, posso estar errado, né? Tô até tentando achar uma outra palavra, mas não achei. Mas como se fosse um pouco de apartheid, né? Então, segregas. Não que nas outras regiões de São Paulo não existe a pobreza, né? A discriminação. Mas querendo ou não, Zona Leste, todo mundo já... Zona Leste. Cria um impacto, né? Quando você fala Zona Leste, eu coloco no mesmo... Principalmente quando fala Cidade Tiradentes, Coab. Exatamente. Né? São Mateus. São Mateus. Esses lugares aí o pessoal vê como se fosse um lugar que não pode brincar, né? O cara rouba a bicicleta, o cara fala, vai lá na Cidade Tiradentes, São Mateus, uma moto, vai lá ver se tá lá. E não é bem assim, né? Porque se você pega a região do centro, todo aquele serviço é tudo produzido praticamente... Sim. As pessoas ali da Zona Leste, né? Sim. Que sai daqui para ir trabalhar lá. Mas eu vejo assim, lógico que todo mundo olha, tem esses olhares, né? Muita gente tem esses olhares, poxa, ali é o lugar que centraliza a massa, né? Mas eu vejo assim, o Zona Leste como uma região que tem muitos dons. Muitas pessoas de potência, sabe? E outra, você vai ver vários empresários, várias pessoas que hoje estouraram, e quando você vai falar, eu sou de lá de Goianésia, sou lá de Cidade Tiradentes, sou lá de tal lugar. Eu conheci várias pessoas que saíram dali. Porque pode ser um poder ali, a energia te impulsiona, né, a você crescer, né? Então eu vejo como uma potencialidade também. E aí você sai da fundação, né? Como você falou, potencializando seus trabalhos sociais ali e se envolvendo um pouco na política, é isso? Me envolvi na política em 2012. Você saiu como candidato? Não. Eu apoiei uma pessoa, né? E fui pra rua mesmo, sabe? Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Que era
entregar papelzinho na rua, abordar as pessoas para falar daquela... Eu fiz por valer. Trabalhei muito. E pelo fato de ser a primeira vez que eu estava na política, e nessa época muitas pessoas me enxergaram, principalmente da política, né? E falou, não, esse cara trabalhou mesmo. E aí foi onde que eu comecei a me ampliar, abrir mais minha mente, buscar fontes, né? Principalmente nas prefeituras, né? Nos governantes. E a gente conseguiu algumas coisas através dessa associação, projetos, convênios com a prefeitura. E foi trabalhando com a comunidade, ampliando nosso trabalho, buscando parceiro, buscando pessoas para trabalhar. E aí vai indo, a gente vai conquistando as coisas. E você pegou o convênio de SEI, né, da prefeitura, que é a creche, né? Isso, fiquei com... até hoje nós temos convênios, né? Mas, na verdade, a gente pegou os convênios nessa época, em 2012, e vem trabalhando com os convênios. Querendo ou não, também é uma forma de você administrar, de você lidar com pessoas, como você empreender também, né? Sim, Porque sim. você tem que contratar o professor, você tem que gerir isso, né? Tem, acredito eu, a cozinheira, tem todo a seu quadro de funcionários ali que é gerido pela associação, pelo convênio que você adquiriu. Isso, na verdade, muitas pessoas falam assim, ter convênio é como se fosse uma empresa. Não é bem assim. Não é bem assim como ter uma empresa. Talvez eu esteja enganado da forma que ela está se colocando. Mas realmente o que estava faltando para mim foi o que eu supri hoje. Porque assim, eu venho do terceiro setor, trabalhando no terceiro setor, que são as ONGs, fazendo os trabalhos de família, sociais, né? Entrega de cesta básica, enfim, uma série de serviços que a gente fez, certo? E as parcerias, os convênios que nós tivemos, que a gente ainda tem, projetos que a gente conquistou a nível federal, estadual, municipal. Mas eu realmente falei assim, eu preciso de algo que me supra, né? E aí é onde que veio o segundo setor, que é a nossa empresa SR Transporte. E aí você funda, junto com um amigo, né, com um parceiro, a SR Transporte em qual período? Há 2 anos atrás. 2 anos, então em 2021. 2021 a gente iniciou já na pandemia, que na verdade a pandemia estava, mas o transporte na época estava bombando, né? As pessoas queriam comprar via internet, tinha que mandar, porque ninguém podia sair, as lojas estavam fechadas, com a válvula de escape para muitos lojistas, né? Então nessa época a gente falou, peraí, eu tinha um carro que estava agregado na época, tinha o Alan, que é meu primo. O Alan é seu sócio. Meu sócio. Ele também tinha carro agregado. E ele falou, cara, peraí, vamos montar uma empresa de transporte. E aí eu falei assim, vamos montar. E essa foi a primeira ideia de negócio que você teve, né? Ou teve outros passados? Teve algum outro tipo de negócio que você tentou? Olha, eu tava acomodado. Quando eu tava tava 100%, podemos dizer assim, na associação, eu tava acomodado ali. E eu cheguei a ter algumas coisas sem foco. Eu tive uma fábrica de pão de queijo, que eu não tive foco, né? E acabei vendendo tudo, né? Tive algumas outras coisas, tive carros agregados, enfim, sempre eu fazia 1001 coisa. Mas a transportadoras, eu posso dizer para você que foi o que eu mais foquei, né? Talvez por causa da demanda que estava grande, e eu foquei bastante, né? Mas, assim, eu tive muitas conquistas. Com todo esse tipo de trabalho, eu consegui muitas coisas. Minha mãe tá viva até hoje. E lembra que eu disse que a gente não tinha nem casa própria, né? De 2012 pra cá, a primeira casa que eu comprei foi pra minha mãe. Na Bahia, fui lá, comprei. E graças a Deus eu entreguei uma casa pra ela. Ela não bebe mais, sabe? Só anda viajando hoje. Totalmente diferente a vida que ela tinha antes.
Mas Porque, me corrija se eu estiver errado também, mas a dificuldade, ela requer um escape. E às vezes, às vezes não, com certeza, a bebida era o escape, né? era, De sair da sua zona de dor, né? sim. E, é, e vamos pôr, né? Querendo ou não, é um vício, é uma doença que tem que ser tratada, né? E o que aconteceu, e hoje sua mãe tá aí usufruindo, né? Mas Exatamente. era escape da dor que ela sentia. Ela não queria sentir mais a dor. Uhum. Uma porrada de 6 crianças ali dentro de casa, né? Então tinha que trabalhar para dar alimento para todo mundo. Então, realmente eu acho que era a bebida que consolava, né? Ela fala, deixa eu beber, mas eu ultrapassava, né? Porque tinha que sair, tinha que ir pra rua, a gente tinha que ficar. Minha irmã, hoje que trabalha na Fundação Casa do Nó de Capoeira, que praticamente cuidava da gente, né? Ela tá na Fundação Casa de Franco da Rocha. Tá na Fundação Casa de Franco da Rocha. Praticamente é uma da. Desde 2012. Ah, sim, desde Então 2012. estamos aí com 11 anos. Assim, é uma pessoa que superou também, né? E que quis isso. E para você entender que através da capoeira eu dei aula para uma pessoa que é, no caso, não é só minha irmã, tá? Mas eu tô colocando minha irmã como prova viva. Sim. É, se formou e hoje dá aula de capoeira e vive de capoeira hoje. E mulher, né? Que é mais difícil ainda. Sim. É. Aí você monta a transportadora junto com seu primo, né? Que SR, né? Transportes. SR Transportes. Por que SR Transportes? Então, na verdade, SR Transportes, essa era uma empresa que ele já tinha, estava parada. Ele me apresentou o projeto e eu abracei, né? É o segundo nome dele, o segundo nome dele com a esposa. A gente não quis mudar porque para mim É indiferente, é né? indiferente. Eu acho que o que vale é o trabalho. E aí vocês abrem a empresa de vocês, né? Põem para funcionar no meio da pandemia, no olho do furacão. Qual que foram as suas maiores dificuldades? Conquistar a empresa nessa época. Conquistar, falando que a gente estava na ativa, que a gente tinha condição de atender essas pessoas. Porque, primeiro que quando você vai fechar um serviço, né? Uma empresa fecha com a transportadora, a primeira coisa que vem na mente, deixa eu conhecer lá. Eu tô botando minha mercadoria ali, deixa eu ver se ele realmente Existe, né? existe. E era isso, porque o que a gente faz? Hoje a gente pega a sua mercadoria, a gente leva para o nosso galpão, e ficar armazenado e de lá a gente faz a distribuição. Você está colocando toda a confiança na gente, né? E hoje vocês com a transportadora atendem o Brasil todo, São Paulo, como que funciona? Hoje nós estamos atendendo em São Paulo, só capital São Paulo. Só capital São Paulo. Aliás, só no estado de São Paulo, Estado né? de São Paulo 100%? 100%. 100% a gente atende hoje. Bacana. Você falou que as dificuldades foi conquistar, né? Conquistar, né? Conquistar as empresas, né? E quem é mais comercial? É você ou seu sócio? Cara, eu creio que é ele. É ele. Ele é mais social. Que eu tenho hoje amizades as quais eu conquistei serviços daí. Então hoje, eu conheço fulano que me conhece, que tem empresa, então eu apresento essa empresa para ele e a gente consegue pegar os serviços, né? Então eu apresento mais as pessoas, né? Uhum. Mas a parte comercial, fechamento, é mais ele. É mais ele. Mais ele. E hoje as funções distribuídas dentro da transportadora, então ele comercial e você fica mais em qual parte? Isso. Então, eu na verdade fico na parte administrativa, né? Eu cuido mais da parte administrativa, que é uma questão um pouco mais burocrática e chata também, né? Sim. Mas a gente tem uma contabilidade que cuida de uma parte da parte contábil e tem uma pessoa também que cuida da parte do fiscal, né? Da mercadoria que vai pra rua. É isso. Tá. Você falou que no começo as maiores dificuldades, né, foi com abrir clientes. E nesse decorrer desses 2 anos, se apresentou alguma outra dificuldade que você, né, deu aquele impacto ou menos impacto, mas que você sentiu?
Rapaz, eu vou ser muito bem sincero pra você. Não. Não, porque a linha de transporte ela vem crescendo cada dia que passa. Você vê que muitas pessoas hoje não tá indo pra loja comprar, tá comprando via internet. E essa coisa de entrega é tudo transportadora que faz. Então a gente vem crescendo. Cada momento a gente vem crescendo, vem pegando clientes. E eu não posso dizer pra você que a gente enfrentou barreiras assim, sabe? A única barreira que a gente enfrentou é uma questão mesmo operacional, que é, carros para pôr na rua para fazer as entregas, um galpão maior para pôr as mercadorias, né? São as partes mais que criou um impacto maior pra gente. Mas uma questão financeira não foi, acho que foi tranquilo isso aí. Você falou de ter mais frota, né? Ter mais carros na Mais carro frota, na né? rua. Eu não sei se você recorreu, né? Mas o empréstimo no Brasil também é muito difícil, né? Para você ter um capital de giro, para você investir, para você gerar emprego. Porque 80% das pessoas que trabalham de carteira assinada, elas são de PMEs, que são as pequenas e médias empresas. Uhum. Mas são as que menos conseguem crédito nos bancos, tanto privado como público, né? E quando conseguem, infelizmente, é com uma taxa muito maior, né? Então, você teve esse desafio, esse impacto aí, esse entrave? A gente não, na verdade, a gente não buscou. A gente pensou mais é, trabalhar com o que a gente tinha nas mãos. Houve investimento porque eu tinha de outro lado algum dinheiro que eu conseguia suprir, né? Mas a gente não chegou nesse ponto de buscar financiamento, de buscar empréstimo em bancos, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Você vai bater a cara na porta e voltar e se desgastar com esse tipo de coisa assim, a gente não chegou a tentar. E a questão do transporte, a mão de obra, como é mais fácil, é mais difícil? Porque nós sabemos que, infelizmente, né, a mão de obra ela é pouca qualificada para determinados setores. É. E também tem alguns, né, que infelizmente realmente não querem trabalhar, eles querem ter um emprego. Então eles entram hoje na empresa e já tá pensando no quinto dia útil e no dia 20, né? E É, como que vocês lidaram com isso? então hoje muitas pessoas, por exemplo, estão querendo comprar carro próprio. Por exemplo, eu vou sair e comprar uma Fiorino, vou sair daquele serviço, vou comprar uma HR para mim trabalhar para mim. Só que não é bem assim, tá? Você vai trabalhar para você, mas você precisa se qualificar para isso. O cara não sabe criar uma rota, fica até 10 horas da noite, ele vai se desgastar e vai parar com aquele serviço. E aquelas pessoas que são boas para fazer esse tipo de serviço, as empresas abraçam, não deixa sair. Então é difícil mesmo você encontrar pessoas para fazer entrega. É muito difícil. E as boas que tem, tá tudo amarrado. Não sai, porque as transportadoras não abrem mão, né? Mas aquelas esses meninos que saem, que já quer comprar seu carro para trabalhar na rua, elas precisam entender que também precisa se capacitar. Não é nem capacitar, né? Que eu não gosto de usar esse termo. Todo mundo é capaz, né? Mas elas Se precisam desenvolver. se desenvolver, ela precisa se dar para isso, sabe? De se abrir para isso. Não é só pegar um carro e falar, vou dirigir, vou entregar e ponto final, não. Tem todo um contexto, sabe? Tem que saber abordar, tem que saber entregar, tem que saber ir pra rua, tem que saber roteirizar, tem que saber fazer uma série de coisas. Porque se esse cara vai pra rua, essa pessoa vai pra rua fazer entrega e ele não faz um bom atendimento, a gente também perde. E Sim. você também perde. Porque a pessoa que tá recebendo lá vai falar, poxa, ela na verdade, ela imagina que aquele transporte é da empresa que tá vendendo para ela. Exatamente. Quando ela recebe, ela fala, poxa, o cara não quis nem subir aqui para me entregar esse pacote, né? E que empresa que eu comprei lá, eu não compro mais lá, então você acaba perdendo. Então a gente faz de tudo para fortalecer e valorizar também, né? Porque não adianta você pegar a pessoa para trabalhar, sendo que você não valoriza ela. Então é isso.
Eu tenho na empresa, e a maior difícil é o turnover, que é a rotatividade de funcionários, que infelizmente, é gigantesca. É muito. É, é igual eu te falei, eu não tenho só a transportadora, né? Sim. A gente ainda tem outras coisas, né? Os convênios, enfim. E hoje, essa semana, por exemplo, a gente estava conversando até com um pessoal que também tem convênios, falando, poxa, mas tá tão difícil a mão de obra. A gente não sabe o que está acontecendo. O que está dando muito, a rotatividade de funcionários está muito grande. Muito, de verdade mesmo. Muita da gente se acha até mal com isso. Eu e minha esposa, que minha esposa, ela direciona, né? A gente tava conversando essa noite e ela falou assim comigo, a gente se sente até mal, que parece que é a gente que tá fazendo errado as coisas. Quer um que entra, um que não quer fazer do jeito que quer, sabe? E aquela rotatividade de funcionários. Mas parece que tá sendo um problema constante, assim. Um grupo da cidade que, tipo, de empresários, realmente foi esse o questionamento, né? Que não consegue mão de obra local e vai para outras cidades e mesmo assim, infelizmente, não é a mão de obra mais assertiva, né? Mas tem, infelizmente, a rotatividade muito grande. É muito grande. Né? Mas, assim, a gente quer que as coisas saiam perfeitas, né? É aquela coisa da gente falar assim, eu tenho meu próprio negócio e ponto final e já era, não é bem assim, né? A gente precisa também trabalhar, né? A gente não tem horário, a gente se preocupa bastante porque não o funcionário, ele quer saber que ele tem um horário para entrar, tem um horário de almoço, aí sai 5 horas da tarde, vai para casa, vai, sei lá, com a família, ficar com a família. De manhã, no outro dia, a mesma coisa. Final do mês, seu salário. E a gente tem que se preocupar de ter esse salário desse funcionário, o 13º, as férias, sabe? Funcionar direitinho o seu estabelecimento, mercadoria, pagamento de boletos, enfim. A nossa mente tem que trabalhar bastante para que isso aconteça, né? As pessoas falam que ser empreendedor ou ser empresário, ter uma empresa é, é o sonho. Não, não vou falar que não é bom, né? Claro que é bom. Você consegue abrir algumas portas, algumas coisas pra você de conforto, né? Mas também não é só bônus, né? Tem muito ônus também, né? Tem. Eu falo por mim mesmo, né? Depois que eu tive a empresa, eu adquiri várias situações, né, psicológicas, né? Então, insônia principalmente. Então, isso, querendo ou não, acaba com você. Acaba com a nossa saúde, né? Mas eu gosto, cara. Vou ser bem sincero assim, a gente gosta, né? Eu gosto, inclusive até a gente falou assim, tá tendo muito serviço, tá, graças a Deus. Graças a Porque o Deus. pior quando não tem, né? Que você olha, você fala, poxa, tô sem nada, e aí agora? Né? Mas quando tem, eu gosto disso, a vida agitada, sabe? Tem que ficar até tal hora. Se for pra mim descarregar caminhão, eu vou descarregar caminhão. Eu não tenho essa comigo de, poxa, é férias, eu vou pro sítio, vou ficar lá de boa, não. É pra trabalhar, então, Vamos meu amigo. trabalhar, né? É tanto que meu aniversário vai ser amanhã e eu vou trabalhar, né? Porque até pra isso, pra descarregar caminhão é difícil de encontrar uma pessoa. Entendeu? Porque você tá com mercadoria de cliente, eu vou fazer o quê? Eu vou botar a mão na massa e vou descarregar, né? É através dessas coisas que vem a vitória, sabe? Você vai fazendo e você vai conquistando. Não há como você falar assim, poxa, já tô em outro patamar e não vou meter a minha mão na massa, não. Você tem que ir lá e meter a mão na massa, sim. É assim que você conquista as coisas, né? Eu aprendi dessa forma. E conquistei as minhas coisas desta forma. Não pedindo pros outros ir lá e fazer. Se eu não achei uma pessoa que possa fazer pra mim, eu ir lá e pagar pra ela fazer, eu vou meter a mão na massa e vou fazer. E eu gosto, né? É a mesma coisa quando eu chego no sítio. Eu chego lá, o caseiro tá lá, tá roçando, eu também pego a roçadeira e vou roçar também. Mas poxa, você veio pra curtir? Não, mas eu gosto. Pego a enxada, vou plantar alguma coisa, é porque eu gosto, não é porque é,
eu tô forçado a fazer aquilo. É que eu gosto de trabalhar. E olhando para a transportadora, o que vocês prospectam pro próximo ano, daqui 5 anos? Crescimento. A gente pretende crescer para transportar para fora de São Paulo, importar, De abrir de outras praças? abrir outras praças. A gente pensa nisso. Comprar caminhões, comprar uma carreta para fazer esse tipo de trabalho, crescer. É o que a gente pensa hoje, né? Conhecer novos amigos, né? E a gente passar os nossos trabalhos para ele, falar da gente um pouco, ele também falar deles para nós, e a gente chegar em um consenso que a gente possa ampliar nossos caminhos, né? Isso a gente pensa muito. É. A questão de transporte, ela é muito... Ela tá ligado, querendo ou não, muito às políticas, né, do governo federal. Porque aumentou o diesel, a gasolina, acaba com vocês, né? Mata a sua gordura de lucro que, para transporte, pelo menos aqueles que eu conheço, não é aquela coisa, né? Então, e os nossos contratos, a gente consolida ele em um certo valor, porque a gente não pode pegar e falar assim, se o diesel subir, eu vou subir o valor da carga. A gente sofre com essa questão, né? Então, quando a gente pega um serviço, a gente precisa executar, entregar. Com diesel caro ou barato, a gente tem que fazer. Ah, se parou os caminhões, se parou, nós temos que dar um jeito de resolver essa situação, certo? Para nós é um choque terrível, mas a gente consegue, né, chegar no nosso objetivo, entendeu? Então, mas é basicamente isso. O governo aumenta o diesel, aumenta o combustível e a gente muitas das vezes não consegue repassar isso para o cliente, né? Alguns até que entendem, fala, poxa, realmente vamos botar aí uma gordurinha um pouquinho a mais, mas uma grande parte, 90% não, né? Já paga muito imposto, né? E aí já vem uma transportadora querendo aumentar o frete, o que ele vai fazer? Ele tem que passar para o cliente, né? E o cliente também não vai comprar coisa cara. Não. Aí você fica ali, congelar tudo e vamos ter que trabalhar. Amanhã você faz 43 anos. 43 anos. 43 anos. Exatamente. Você com 43 anos hoje, você se sente realizado? Sinto, cara. Muito realizado. Por quê? Rapaz, eu conquistei muita coisa. Eu cheguei em um... Não falo pro soberbo, né? Aí eu cheguei em um momento assim que eu não imaginaria que eu ia chegar. Conquistar a casa da minha mãe, conquistar a minha casa, conquistar meu sabe, me consolidar. Eu me sinto realizado. Financeiramente dizendo. Certo? Mas falando de se realizar com formação de pessoas, de se realizar com ajudas humanitárias, né? De conseguir produzir 3 livros na Fundação Casa, juntamente com a Fundação Casa, certo? Você tem 3 livros? Isso, né? Que é ensinar o educador a lidar ensinar o professor a lidar na educação na Fundação Casa. Como é fazer um trabalho dentro da Fundação Casa. Eu fiz parte disso. Então, para mim, é realizações. Formar novos educadores, isso para mim é uma realização, né? Ter meus filhos, para mim também é uma realização. Fábio de 12 anos, quando tinha 12 anos, não imaginaria, né? Não imaginaria. O Fábio agora. Exatamente. Eu sabia que eu tinha força. Eu sabia ali, com 12 anos de idade, eu sabia que eu tinha força, né? E eu ia conseguir, mas o meu pensamento ainda não me permitia falar onde eu ia chegar. Ele me permitia que eu falava que uma coisa eu sabia, né? Eu não gostava de ir para a escola. Isso, sinceramente, eu não gostava. Eu acho que eu cheguei a parar, em 12 anos de idade, eu estava na 4ª série. Né? Eu não gostava mesmo, mas aí depois eu estudei, finalizei meus estudos, cheguei a fazer 4 semestres de direito, mas não
não fechei. Não, quer dizer, não Não concluí, concluiu. né? Não concluí, certo? E me sinto feliz, cara. Hoje me sinto muito feliz, de verdade. Você como um educador, como um padrinho de ações sociais, né? E empresário, qual é o seu conselho, tanto para a molecada, quanto para jovens, quanto para adultos que querem empreender ou que querem seguir a carreira de atleta, de ação social, né? Algo que você tem dentro de você. Põe para fora para nós aí. Cara, não deixa a negatividade te corroer. O que vai te atrapalhar é a negatividade. E se alguém encostar perto de você com negatividade, afasta. Certo? Você tem que olhar que aquilo é fichinha para você, você tem que buscar e olhar o seu objetivo. Porque nessa estrada, nesse caminho que você tem, você vai encontrar barreiras. Em qualquer coisa que você fizer. Mas olha o objetivo. Quando eu vim para São Paulo, em 2007, 2008, eu tinha um ano que eu não voltei na Bahia. E meu pai faleceu. Eu já tinha um ano que não via meu pai. E meu irmão, nessa época, estava comigo e falou assim, eu vou para Bahia. E eu falei assim, eu não posso ir, eu não vou. Mas por quê? Porque eu tenho um objetivo. Né? Tô sofrendo, mas eu não vou sair da minha caminhada aqui. Porque se eu sair daqui, eu não vou conseguir. Então eu vou continuar e vou conquistar. Isso eu fiz. Então o que eu falo para as pessoas é isso. Não desista, cara. Por mais que muitas pessoas hoje falam, não desista do seu sonho, não desista desse negócio, tal, mas o que te faz você desistir é essa negatividade. Então vá atrás, busca, não desista, que você vai conseguir. Eu tenho absoluta certeza. Resistência e persistência é o que faz você conquistar. Acreditar nos sonhos e correr atrás. Exatamente, é isso. Eu gosto muito de falar ditado. E tem um ditado que fala que Deus ajuda quem cedo madruga, né? É isso. Ele fala que vai te abençoar, mas você ficar até 11 horas da manhã deitado... Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir, de jeito nenhum. Né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. E aquela coisa, né? De estar dentro de uma caixinha de fósforo. Sabe? Eu só vou até aqui, eu só posso isso. Não é assim. Ultrapassa os limites, que eu não sei que limites é esse. Sabe? Porque às vezes até o limite é limitado. Porque o limite, o que é limite para você não é o meu. Sim. Certo? Então, para de ficar olhando aqui, esse é o meu limite, então eu chego até aqui. Não, ultrapassa ele. Sabe? Perca o medo de fazer as coisas, né? Esse negócio de falar, poxa, eu não vou comprar meu carro porque as prestações tá vindo e eu não vou conseguir pagar. Então, isso é um limite. Você não vai conseguir ter carro. Aí você vai falar o seguinte, deixa pra mim comprar daqui 5 anos. Daqui 5 anos você já pagou o carro. Aí você fala, pô, se eu comprasse o carro 5 anos atrás, eu já teria um carro. Eu ia atrás de o quê? De outra coisa. Então, essas coisinhas assim não entram na minha mente. É tanto que às vezes minha esposa até fala, quando eu faço alguma coisa, eu faço primeiro pra me falar pra minha esposa. É um baque danado que ela fala, como é que... Uma vez, quando eu comprei o sítio, lógico que a gente foi junto pra ver isso. Mas eu saí pra comprar pão, eu voltei com um cavalo. E aí ela falou assim, você voltou com um cavalo? Porque assim, eu sempre queria e fui atrás e conquistei. Mas por que você não falou? Porque foi um momento de uma oportunidade que eu encontrei e abracei. Certo? Então assim, não fica pensando de que você não vai conseguir, que você não... Não, vai pra cima, busca e essas coisas, como que vai ser, Não, pensa depois desse negócio. Vai atrás do seu objetivo primeiro. Tá certo. Jacaré, foi uma honra, né, bater esse bate-papo com você. E nós vamos chegando ao fim. Pessoal, não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal e deixar aquele comentário. Deixa a sua curtida, né? Que isso faz nós
entregarmos mais esse conteúdo, a história de pessoas e de empresas também. Então, por favor, dá aquela ajuda para nós que nós estamos começando, né? Peço desculpas, o vídeo saiu, né, um dia atrasado. Infelizmente, nós tivemos algum contratempo. Não foi nem do Jacaré, foi contratempo da minha parte. Mas todo episódio vai sair toda quarta-feira, às 6h30 da tarde. Só, infelizmente, esse aqui não, né? Já deixo aqui meus parabéns adiantado para você, Jacaré. Muito obrigado por esse bate-papo. Você é uma pessoa iluminada pelas ações sociais, né? Igual você falou, uma andorinha só não faz verão, né? Basicamente. Mas você fez o verão de muita pessoa nessa terra. E só tenho que pedir pro Papai do Céu te abençoar, você, sua família e seus negócios. Porque é um exemplo para todos nós que estamos aqui. Eu que estou aqui conversando com você e as pessoas que estão assistindo também. Pessoal, é por isso. Ficamos por aqui. Tenham uma boa noite. Até mais.